o véu será rasgado e a arca estará exposta, para que todos aqueles que são adoradores do Eterno tenham acesso à arca. Nós já poderíamos parar aqui e a curiosidade do Edmilson já estaria em partes satisfeita, mas tem muita coisa ainda. Ela é a tenda do testemunho sem véu, onde Cristo habita. Amém? Todo o arraial de Deus, advindo de todas as tribos, povos e nações, atualmente se chega ao trono da graça para adorar e testemunhar do Cordeiro. O tabernáculo de Davi fala da aliança da graça e não da aliança da lei, como no caso do tabernáculo de Moisés. Se Tiago tivesse abordado a restauração da tenda de Moisés, não haveria dúvida que os gentios deveriam entrar na aliança da lei. Olha só, isso aqui é sério. Existe um grupo messiânico que eles dizem que para o cristão ser salvo, para uma pessoa ser salva, ela precisa, além de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele também tem que guardar as leis judaicas. Isso não procede. Olhando para a tenda de Davi, isso não procede. Se Tiago lá em Atos tivesse dito que a tenda de Moisés seria restaurada, significava que nós teríamos que guardar a lei também. Era uma necessidade de guardarmos a lei. Mas o que foi restaurado foi a tenda de Davi. Então a tenda de Davi nos leva para o concerto da graça e não para o concerto da lei, que representava o tabernáculo de Moisés. Entretanto, ele enfatizou a reconstrução do tabernáculo de Davi, que apontava claramente para a arquitetura perfeita e consumada de Cristo. A evidência da arca era o testemunho daqueles que adoravam o Senhor diante dela. Segundo o entendimento do apóstolo Pedro, os gentios que antes eram participantes do Israel de Deus, hoje, mediante Jesus, são feitos membros da nação divina para anunciar testemunho do Cordeiro de Deus ao mundo. Olha o texto que todo mundo conhece, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós fazemos parte da raça eleita, do sacerdócio real da nação santa em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que era privilégio somente para Israel, hoje é privilégio para todos os povos da terra. Amém, queridos? No dia da introdução da arca do Senhor na tenda de Davi, que Davi construíra no Monte Sião, foi cantado um hino de louvor que diz, daqui está na Bíblia, viu, querido? Também, esse cântico: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus usa de clemência com qualquer um, mas indulgência por mérito é um contrassenso. O que significa isso? Deus quer adoração, Deus quer que nós prostremos diante dele, mas Ele não quer nossas indulgências, querido. O que é nossos pagamentos para nos aproximar diante dele? Porque o pagamento foi feito no sacrifício de Jesus Cristo. Amém, queridos? Misericórdia é assunto para os desvalidos e indignos. Por isso o pecador deve sempre se lembrar que as misericórdias de Deus são bem maiores do que as suas misérias pessoais. Quem já leu 1 Crônicas 16 aqui? Todinho. É o cântico de Davi, é o salmo de Davi que está aí. O que está presente nesse salmo que Davi canta quando introduz a arca, querido? Graça, misericórdia, benignidade, bondade. Olha para mim, esses elementos faziam parte da antiga aliança? Não. Até no cântico de Davi ele expressa
elementos que fazem parte da graça do Senhor, da nova aliança. Você vai encontrar misericórdia no cântico de Davi. Tinha muita misericórdia no Antigo Testamento, querido? Quem cometia um crime, ele era igual da Indonésia, querido, era sem piedade. Cometeu, morre. Se um filho desrespeitasse o pai, ele era trazido no arraial e apedrejado até a morte. Já pensou se na nova aliança fosse assim? Poucos filhos na terra são bem maiores do que as suas misérias pessoais. Aqui está a verdadeira origem do culto. O tabernáculo em Sião é o lugar da adoração e do louvor. Ali a tribo sacerdotal se mantinha 24 horas por dia, prestando com júbilo o seu culto de consagração através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Se adorássemos como devíamos, não nos preocuparíamos como fazê-lo. Sabe o que significa isso? Se nós tivéssemos uma vida de adoração, nós não ficaríamos preocupados com os métodos, querido, porque adorar seria algo prático e natural das nossas vidas. Por que nós precisamos ensaiar tanto? Por que nós precisamos ensaiar tanto, colocar tanta roupa bonita para apresentação, comprar instrumentos caros? Porque nós temos métodos de adorar. Então, se a adoração fizesse parte da nossa história, da nossa estrutura, nós não nos preocuparíamos tanto como fazer isso, como fazer prestar o show ao Senhor. Você vai ser pai hoje? Vai. Você vai ser marido hoje? Vai. Isso são atribuições secundárias, querido. A nossa única função nesta terra é sermos adoradores do Senhor. Nós fomos resgatados para adorarmos ao Senhor. Você vai trabalhar na empresa, é um assunto secundário, é um ofício secundário, mas o ofício único e constante da nossa vida é adorar ao Senhor. É isso que representa a arca da presença do Senhor na tenda de Davi. O coração profundamente agradecido por uma tão grande salvação não pode senão derramar em louvores diante do seu Salvador. Quantos são gratos a Deus pela salvação aqui, queridos? Por que você está esperando então ter uma promoção no emprego para adorar a Deus? Por que você está esperando comprar um carro novo para testemunhar? Por que você está esperando acontecer algumas coisas mais para poder ter uma vida de adoração? Irmãos, isso aqui choca a gente, mas é o texto, por isso que eu fiz questão de colocar esse tema nessa início de seminário. Que adianta saber que vai ter um céu, vai ter arrebatamento, se nós não somos adoradores, querido? Quem não é adorador não vai participar do arrebatamento. Se adianta você saber do arrebatamento e não participar dele? Quem serão os que serão arrebatados? Adoradores. Adoradores. O ponto principal da existência é o altar. Eu sou o altar. E eu sou o sacrifício de adoração ao Senhor. Eu sou o fogo que queima nesse altar. A adoração é a função mais elevada da alma humana. Ninguém pode subir mais alto do que na presença do Altíssimo. Pastor, eu quero subir ao lugar mais alto. Então é no trono de Deus. Não existe lugar mais sublime, mais soberano, mais tremendo, mais glorioso do que na presença do Senhor. Billy Graham, que foi citado hoje pela Paulinha num dos seus comentários, Billy Graham, ele disse, ao ser convidado para ser candidato à presidência dos Estados Unidos, Billy Graham não pediu nem uma hora para orar e saber o que Deus queria. Hoje pessoas oram para saber se ele vai ser gerente de uma empresa falida. E ele, sem pensar, ele disse assim: jamais eu aceitaria. Jamais eu desceria do meu posto de ser um ministro
da palavra de Deus para ser um simples presidente dos Estados Unidos. Esse homem, ele entendeu que o lugar mais alto, por isso que eu fico horrorizado com homens que trocam seus ministérios por Brasília, querido. E não é por Brasília carro não, porque ainda tem gente que a Brasília é um carro bom. Quem já teve Brasília sabe, né? O carro, o motor é dentro do carro, é silencioso, carro silencioso. Eu tive em Brasília, né? Mas tem gente trocando o púlpito por Brasília, pastor. Eles teriam mais eficazes no púlpito do que em Brasília. Mas qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Deus precisa que eu esteja lá em Brasília. Deus precisa que você esteja no palco, no púlpito, pregando, querido. Deus precisa que você esteja no lugar que Ele te levantou. Deus não precisa de políticos. Deus usou Daniel, porque Daniel fez da Babilônia o seu lugar de adoração. O ofício principal de Daniel não era ser primeiro-ministro da Babilônia. O ofício principal de Daniel era ser um adorador a Deus. A prova é que quando estava em jogo o seu ofício de primeiro-ministro, ele arrebentou contigo, mas não abriu mão de ser um adorador do Senhor, ainda que isso me custasse a vida. Daniel entendeu que ele podia ser grande na Babilônia, mas ele não podia trocar os lixos da Babilônia pelo altar do Senhor. Isso dá pregação, querido. Dá vontade de parar de dar ensino e pregar. Oh, Jesus, dizem que eu não tenho didática para ensinar, querido. Eu realmente não tenho, porque eu me empolgo. Ensinar é outra coisa. Ensinar você tinha que sentar no banquinho, pegar uma luneta e ficar aqui. Eu me empolgo, porque essas coisas aqui, elas entram dentro de mim. Elas me levam à presença do Senhor. Me dá vontade de sair gritando que Jesus é maravilhoso. E aí eu vejo quanta gente burra dentro da igreja, trocando tudo isso por momentos efêmeros, sem nenhum tipo de valor. Adoração em espírito e em verdade, além de ser o máximo que o ser humano pode fazer, é a coisa mais importante do universo. Deus não está à procura de grandes médicos, Deus não está procurando grandes teólogos, Deus não está procurando grandes políticos, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisaríamos nem ter congresso nacional se a igreja do Senhor fosse uma igreja que adorava. Mas como a igreja do Senhor, ela está tão podre como o congresso nacional, aí a gente vai precisando de subterfúgios. Satanás ofereceu, olha aqui, olha o sujeito como ele é inteligente, querido. Satanás ofereceu todos os reinos desse mundo a Jesus por um ato de adoração à sua pessoa, pois o culto está relacionado com o Deus soberano mais do que qualquer outra realidade. Satanás, ele dava tudo que ele tinha para ser adorado. Quando realmente adoramos, estamos diante de Deus. A consciência da presença do Altíssimo nos cultiva nas alturas e no estado de culto permanente. Aleluia. Queridos, faça dos ambientes de vocês um lugar de adoração, e vocês vão trazer o céu para onde vocês estiverem, querido. Tem gente que vai a trancos e barrancos contemplar o céu só quando chegar lá. Mas nós temos condições, por isso que Jesus disse: venha a nós o teu reino. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorar para os redimidos é contemplar com o seu ser extasiado a glória do Pai, dando-lhe a honra que lhe é devida por causa da pessoa e obra do Filho. Diga: adorar a Deus é dar a honra a Deus devida
pela obra e pela pessoa do seu Filho. O salmista não disse, ó famílias da terra, mas ó família dos povos. Abba só tem uma família formada pelos seus filhos. Abba significa paizinho, viu, querido? Abba só tem uma família formada pelos seus filhos de todas as tribos, povos e nações, regenerados pela graça mediante o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo isso está relacionado à tenda de Davi. O tabernáculo de Davi fala exatamente dessa realidade espiritual, que se manifesta em ações de graças, louvores e adoração. Eu queria que depois vocês lessem 1 Crônicas capítulo 16, e vocês vão ver como que a adoração era feita lá naquele lugar. Um povo salvo pela graça é uma raça movida a regozijo, pois quem experimenta a suficiência do Senhor só pode viver contente, querido. Aleluia. Eu confesso, quando eu estava fazendo isso, querido, eu entrei em vários momentos em choros. Me emocionei muitas vezes quando eu estava preparando esses slides. Esse estado de exultação é um dos indicadores marcantes do tabernáculo de Davi. A Bíblia diz que quando aquele povo entrava no tabernáculo de Davi para adorar, eles entravam em adoração e eles entravam em êxtase na presença do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzina, exultai perante o Senhor que é Rei. O tabernáculo de Davi é o domicílio da adoração seleta e o ambiente dos louvores alegres. Deus separou a dedo aqueles adoradores, querido. Ali estava o melhor de Israel, porque Deus não quer resto, Deus não quer o secundário, Deus não quer a sobra, Deus quer o melhor. E foi escolhendo os melhores, os cabeças de todas as tribos, que Deus levantou um grupo de adoradores para a tenda de Davi. É o domicílio da adoração. O tabernáculo de Moisés era o domicílio do sacrifício. Era o domicílio do sacrifício. A tenda de Davi era o domicílio da adoração. É o acesso radiante daqueles que buscam o Senhor e que sabem o valor da eterna salvação. Folgue e em ti se rejubile todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. A igreja de Cristo é o antitipo do tabernáculo de Davi e a expressão viva da adoração sob os efeitos de uma alegria contagiante. Obrigado, querido. Aí você vem para a igreja, tem alegria nenhuma. Os coitados ministros de louvor ficam aqui na frente gritando, esgoelando, e as pessoas sentadas. Mas dá para fazer alguma coisa? Dá dinheiro na mão dessas pessoas, se elas não levantam rapidinho. Sentadas ali. Coitados. Obrigado, querida. Ela é linda. Você vê como o povo adora na igreja? Sem empolgação, sem alegria. Eles ficam mais alegres diante de uma festa, diante de um futebol, do que na presença do Senhor. Ah, como Deus tem, irmãos, como Deus queria ser adorado por todos os povos da terra, como foi o Brasil no dia do 7-1. As famílias se reuniram, banquetes foram feitos. As famílias não se reúnem no dia da Copa? São os espirituais que não, né? Eu nem penso nessas coisas. Mentira! Né? Todo mundo se reúne para a celebração, para o culto ao Brasil, à seleção brasileira. 7-1.
churrasco, alegria. Você já viu algumas pessoas torcer aqui, querido? Que empolgação. Lá do céu Deus fala assim: por que não tem isso na minha presença? Queridos, isso é sério, irmãos. Irmãos, Deus, eu quase não preguei sobre isso. Deus está mexendo muito com a minha estrutura. Eu vou pular alguns, queridos, porque senão não vai dar tempo. Vocês têm esse material. O rei Davi vestiu-se com uma estola sacerdotal, traje que era proibido, para tipificar o reino de sacerdotes que vive diante do altar, adorando com alegria o supremo pastor de suas almas. Ser salvo é pertencer a esse reino de sacerdócio universal, com profunda gratidão, celebrando no íntimo esta tão grande salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O templo construído por Salomão não foi uma proposta de Deus, mas uma permissão dele, diante de um desejo do rei Davi em edificar um templo ao Senhor. A ideia enoteísta de fixação e localização da divindade foi sempre um fantasma na história do povo de Deus. Jacó já havia levantado uma coluna em Betel, ungido com óleo, supondo ser ali a casa de Deus. Porém, o conceito da revelação bíblica é da onipresença e mobilidade na manifestação divina. Javé não pode ser contido no lugar. Aleluia! Mas por quê? Essa ideia enoteísta fazia parte da mentalidade do povo de Israel. Eles viviam num ambiente onde havia muitas divindades, e eles precisavam, enoteísmo é a crença em vários deuses, tendo um como superior, então eles precisavam ter uma coisa bem grande, bem ponjosa, para mostrar para os demais povos que o Deus de Israel estava acima das outras divindades. Essa foi a grande preocupação, querido. Davi dizia assim: como que o nosso Deus não pode ter um lugar glorioso, poder tremendo? Essa ideia, as ideias que os pastores têm hoje, vão preparar um ambiente gostoso para Jesus. Jesus não vai sentar nesse banco, não, querido. Eu vou preparar a casa do Senhor daquele jeito, daquele. Deus não está preocupado com essas coisas. Essa ideia é monoteísta, porque nós precisamos ter um lugar para mostrar. Olha como a casa de Deus é. Deus muitas vezes nem está lá. Eu acho que eu alcancei algumas coisas que muita gente não alcançou, porque só eu entendo isso. Nós vivemos hoje a síndrome do templo, querido. Tem membros dessa igreja que não está preocupado em ir para o céu, não está preocupado em ter um templo. Quando que nós vamos ter um templo? Não sei se vai. Não estou preocupado com isso, não. Se Deus der, de dado, graça. Eu já projetei uma pessoa morrendo, ir lá orar por ela ser ressuscitada e for rico e me dar um templo. A gente esquematiza, né? Eu já fiz cada esquema com Deus, nunca deu certo. Pastor Paulo, a ministração da Leovaldo Ramos, ele, numa igreja que ele falou assim, o pessoal falou assim: esse ar-condicionado aqui foi para a glória de Deus. Ele falou assim: deixa de ser hipócrita, Deus não precisa de ar-condicionado. É para manter o povo na igreja, querido, porque o povo quer isso. Você pensa que o povo gosta de palavra de Deus? O povo gosta de conforto. Eu vou fazer um lugar bonito para Deus. O que é bonito para Deus? Sabe o que é fazer um lugar bonito para Deus? Pega aquele dinheiro e leva uma cesta básica para a viúva que está passando necessidade. Aí você vai fazer um templo bonito para o Senhor. Será que só eu entendo essas coisas, querido? Será que eu, com uma burrice ampla como a minha, consegui entender essas coisas? Mas essa foi a necessidade do povo de Israel. Eles precisavam ter um templo. Dagon tem, Astarote tem, Baal tem.
O nosso Deus não tem. Então precisa ter um templo. Então o templo partiu da necessidade de ter um templo para cultuar seu Deus de Israel. Mas Deus estava tão preocupado que Nabucodonosor veio e destruiu tudo. E Deus permanece eterno, querido. Levaram a arca, levaram os utensílios, destruíram o templo, mas Deus continua eterno. Porque Javé, diga isso, Javé não pode ser contido. Isaías 66, versículo 1 diz assim: diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis a nós? Fala pro meu Deus do céu, olha, que casa vocês podem me edificar para o meu tamanho? Tudo que vocês fizeram, esse templo ali no centro, isso daí é uma pocilga. É uma pocilga. Isso é uma afronta dizer que aquela casa é para minha glória. Isso é uma pocilga. Olha aqui a pergunta de Davi. Olha a pergunta, querido. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E aí Deus faz uma ironia: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Mas tem um lugar que Deus se sente muito bem. É em mim, em você. Graças a Deus. Ele arrebentou todas essas estruturas e escolheu fazer eu e você seres tão insignificantes como a morada dele. Por isso que o profeta disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Flávio Joséfo disse que eles interpretaram isso literalmente. E quando construíram o templo de Zorobabel, construiu o templo lá nos anos, depois de 70 anos de cativeiro, Zorobabel construiu um templo, que foi o templo reformado pelo rei Herodes, que Jesus entrou nele e que foi derrubado pelo Tito Vespasiano. Mas a glória do templo de Zorobabel era muito pequena diante da glória do templo de Salomão. Salomão construiu tudo de ouro. Milhares de quilos de ouro foram gastos do particular tesouro de Davi. Davi foi mais rico do que Salomão. E aí, quando Nabucodonosor destruiu o templo, e agora na volta do povo de Israel para Jerusalém, eles contemplaram um templo muito simples diante daquilo que era o templo de Salomão. E aquele povo chorou, porque eles questionavam a Deus. O Senhor não disse que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira? Mas o templo que Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo pelo profeta Malaquias: é eu e você, querido. Amém. Você tem mais valor do que todo o ouro do templo de Salomão para Deus. Deus não enviaria o seu filho para salvar o templo como não enviou, mas Deus enviou o seu filho para me salvar e para te salvar. E se você fosse o único que precisasse de salvação na terra, por você, Ele daria o seu filho. É por isso que o templo de a tenda de Davi vai ser restaurada. Olha, depois, a tenda de Davi era uma coisa muito simples. Era feita de material rústico. Não tinha glória na tenda. No tabernáculo de Moisés, sim, tudo confeccionado. No templo de Salomão, glorioso. Mas depois vocês olham na Bíblia como era simples a tenda de Davi. E é esse templo que Deus vai restaurar. Eu falo sempre, esses grandes templos que são construídos serão usados no dia do juízo do Senhor contra esses líderes, queridos. A reconstrução do tabernáculo de Davi fala de 4 alicerces importantes na igreja de Cristo. Primeiro, a unidade plena da salvação de Deus para todos os povos. Primeiro ponto,
que representa a tenda de Davi. Segundo, a exatidão do sacrifício singular e completo, com garantia eterna do perdão a todos. Todos nós somos perdoados pelo sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro, a inclusão de todos os povos na obra da redenção, que deságua numa adoração viva e plena. E o quarto, sacerdócio universal de todos os crentes. Aleluia. A salvação de Deus é plena. O sacrifício de Cristo é completo. A inclusão de Deus é irrestrita. O sacerdócio dos crentes é universal. Assim, todo aquele que recebe pela graça através da fé a plena salvação de Deus cumprida pela obra completa de Cristo, que inclui todos os pecadores na sua morte e ressurreição, torna-se um sacerdote do reino da graça, a serviço do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esta é a súmula do tabernáculo de Davi, a igreja de Cristo. Que dá um cântico, hein? Pessoal que gosta de compor, faz aí, ó. Deus amou a Davi e a seu tabernáculo. Olha o que diz 2 Samuel 7, 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus amou a Davi. Ele era um homem conforme o seu coração, pensava como ele, e a visão de Deus foi o seu anelo sempre. Davi, ele tinha prazer na adoração. Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um desejo de servir a Deus, ainda que diante dos seus erros e diante das suas falhas absurdas. Davi tinha um coração que estava totalmente voltado à adoração ao Senhor. Não é à toa que a maior parte dos salmos que nós adoramos a Deus foram inspirados por este homem que só poderia ter o coração de Deus. Davi se preocupou em levantar a Deus adoração contínua enquanto foi rei por 40 anos. Por isso Deus lhe concedeu a vitória sobre todos os seus inimigos. A adoração nos traz o poder e a autoridade de Deus para derrotar o inimigo. Amém? Aquilo que a gente sempre tem falado aqui, não é o louvor que liberta, mas quando nós adoramos a Deus, Deus traz poder, Deus traz autoridade, e os inimigos de Deus são destruídos. Aleluia. Por que Deus amou Davi? Porque foi seu mais fervoroso adorador. Porque a sua adoração tinha a paixão de um enamorado. Os casados aqui que os digam, né? Eu vejo aqui, né, os namorados tão apaixonados, tão apaixonados, tão apaixonados, fazem loucuras pelos seus namorados. Essa era a paixão que Davi tinha por Deus. Davi, ele preferia ficar um dia na casa do Senhor. Ele se alegrava quando ia para a casa do Senhor. Então Davi, quando ele vai pedir para Deus que o seu pecado não resulte em uma punição, ele só pede para Deus não fazer uma coisa. Davi não pede para Deus não tocar nos seus filhos. Davi não pede para Deus não tocar na tua riqueza. Davi não pede para vencer os inimigos. Davi só faz um pedido para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. Me dá um espírito reto e quebrantado. Esse era o coração de Davi. Todas as vezes que Davi foi punido, ele aceitou a punição. Mas se tinha uma coisa que Davi não aceitaria jamais, é perder a presença do Senhor. Porque derrubou poderes e modelos religiosos para estabelecer um modelo divino de louvor. Aleluia!
Davi quebrou o modelo estabelecido que era o tabernáculo para levantar um novo modelo de adoração e louvor ao Senhor. Porque ensinou o povo a adorar o rei, porque se despojou da sua posição terrena para adorar. Davi, como rei, foi até criticado por quem? Por sua mulher chamada Mical, a endemoniada. Ficava na janela vendo as coisas. Tem gente que só fica na janela, nunca participa da adoração. A Bíblia diz que enquanto o povo estava adorando, ela estava na janela. Aqui na outra pregação. Davi o que? Dançou diante do povo. Davi, ele não tinha limites quando chegava na presença do Senhor. Ele pouco se importava se ele tivesse com as suas vestes reais. Ali ele era um adorador. Davi não tinha protocolo quando ele chegava na presença do Senhor. Vocês estão entendendo porque ele tinha um coração segundo o de Deus? Talvez está respondendo algumas perguntas. Como que um adúltero, um imoral, pode ter um coração segundo o de Deus? Porque tinha esses componentes no coração dele. Tem gente que nunca vai adulterar, nunca vai matar ninguém, mas é podre diante do Senhor. Tem gente que nunca vai lesar ninguém, nunca vai ter um cheque devolvido, mas são pessoas rancorosas, são pessoas que o seu íntimo está podre na presença do Senhor. Porque foi humilde diante do Senhor, porque continuamente fazia confissão dos seus pecados ao Senhor, porque amava a Deus acima dos seus amores terrenos, porque entesourou riqueza para edificar uma casa para Deus. Amém? Porque viveu e lutou para levantar o nome do Senhor seu Deus, porque não descansou até levantar a Deus morada no meio dos louvores. E por que Deus amou o tabernáculo de Davi? Porque ali o seu povo lhe amava livre e voluntariamente. Ali não tinha protocolo. Tem gente preocupada quando uma pessoa dança, quando pula, quando chora. Ali na presença do tabernáculo, todos tinham uma adoração espontânea. Não era uma adoração ritualística, era uma adoração espontânea, voluntária. Porque ali tinha experiências do amor com Davi, porque ali Davi descansava em sua presença, porque ali a mesma adoração do céu foi manifesta 24 horas por dia, continuamente. Qual foi a visão? Qual foi a visão? Pulei? É aqui? Eu me perdi, querido. Aqui. Aí. Porque ali teve adoração. Porque ali a mesma adoração do céu foi manifesta 24 horas por dia. Quando João viu no Apocalipse, qual tipo de adoração que ele viu no Apocalipse? Uma adoração constante, 24 anciões, dia e noite, adorando ao Senhor. O tipo de adoração no tabernáculo de Davi. Porque ali Davi estabeleceu na terra o modelo de adoração dos céus. Diga, a tenda de Davi é o modelo na terra daquilo que vai acontecer no céu. Aleluia. Por isso que Deus vai restabelecer o tabernáculo de Davi. Porque ali teve a adoração nacional coletiva. Porque ali os nobres o honraram como o rei dos reis. Porque ali era levantado a adoração espontânea. Porque ali o povo cantava a Deus numa nova canção, por causa da revelação de Deus neles. Porque ali profetizava o amor de Deus pelo homem. Porque a adoração contínua lhe permitia estabelecer seu trono naquele lugar. Deus literalmente se entronizou em Israel para governar o seu povo. Porque ali na tenda de Davi
recebia verdadeiro amor do seu povo e não religiosidade. Tem gente que não adora a Deus, tem gente que são religiosos. Por isso eles vêem defeito na adoração dos outros, porque uma pessoa que adora, ela não vê, ela não tem um olhar para o outro, ela só tem um olhar para Deus. Então as outras pessoas passam desapercebidas diante dela. Se você veio para a igreja e conseguiu pegar tudo que aconteceu no culto, é porque o teu foco de adoração não estava no Senhor. Se você se preocupou da forma que a pessoa estava adorando, é porque você tinha um olhar que não era para Deus. Tem gente que é religiosa, acredita que adora a Deus através de um ritual apenas, mas na tenda de Davi recebeu o verdadeiro amor do seu povo e não religiosidade. Deus está enfadado de religiosidade, querido, de cânticos vazios de vida. Músicas lindas são cantadas na igreja, mas não são cantadas por oráculos santos e adoradores do Senhor. Por isso, aqui é sério, das 4 estruturas para revelar o plano de Deus, quais foram as estruturas? A arca de Noé, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. O Senhor escolheu tomar e edificar o tabernáculo de Davi. O Senhor tem um propósito para a igreja nesses últimos dias, quanto à restauração do tabernáculo de Davi. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Nós estamos vivendo numa época que a adoração a Deus ela está caída. Muitos têm dito, estamos vivendo avivamento. Não, nós não estamos no avivamento. Nós estamos vivendo numa época em que o altar da adoração está no chão. Mas Deus está programando sim um grande avivamento nesta terra, aonde o seu nome será levantado e exaltado. Só que tem uma coisa, hein? Toda vez que o nome do Senhor verdadeiramente é levantado e adorado, os ídolos da terra caem por terra. Então haverá muitas lideranças que são tidas como grandes líderes que vão cair dos seus tronos, queridos. Que vão cair dos seus tronos. Para que o resto dos homens, olha só, Atos 15, 16 e 17, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Quando que os homens chegarão à presença de Deus? Quando a igreja do Senhor se levantar em adoração, querido. Percebe-se que o propósito maior dessa restauração é atingir vidas em todos os lugares. Povos e nação serão atraídos a Jesus Cristo pelo louvor e adoração da igreja, sem formalismo e legalismo, mas com liberdade no Espírito Santo. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem o quê? Continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Rosa ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdote, a seus irmãos, os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor. Olha só, aonde que era feito o sacrifício? No altar que estava em Gibeão. Os holocaustos eram lá, a adoração era em Jerusalém, na tenda de Davi. O Senhor, os holocaustos, sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estava Emã, Jedutum, e trombetas e símbolos,
para os que os faziam ouvir instrumentos musicais de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Depois vocês leem todo esse texto, ele é fantástico. Faça esse texto atrelado a alguns detalhes que vai estar mencionando quando falar do templo, do tabernáculo de Moisés. Vá para lá também. Então, o sacrifício continuava sendo feito aonde? No tabernáculo de Moisés, sem a arca. É a religião sem Cristo, querido. Porque a arca é uma representação do Senhor. Sacrifício onde não está a arca é sacrifício vazio. Amém? Mas ali os religiosos se encontravam, porque eles eram contrários a Davi, porque eles não aceitavam a nova construção que Davi havia estabelecido. E isso fizeram eles manterem a estrutura erguida. Eu vou falar uma coisa para vocês, querido. Quando Deus muitas vezes traz uma revelação, a gente está tão apegado às estruturas antigas, que mesmo sabendo que Deus não está naquele lugar, a gente continua naquele lugar tentando adorar a Deus. Que sacrifício teria no tabernáculo sem a arca? Pode ter uma estrutura linda levantada, pode ter um lugar fantástico levantado, mas a adoração sem a arca, querido, não serve para nada. O lugar que Deus opera é onde está a arca. Amém? Vocês entenderam um pouquinho esse tema? Deu para entender? Amém. Depois vocês leiam a matéria, pegam os detalhes. Amém? E olha, eu terminei em cima, querido. Vocês viram como eu fui educado hoje? Vocês não vão dar nenhum aleluia? Então olha só, terminei na hora. Então amanhã estaremos aqui novamente. Amanhã eu vou continuar falando, né, de Israel. Amanhã eu tenho um tema sobre Israel. E no sábado e no domingo vou falar os temas escatológicos. Amém? Vamos falar sobre a decadência moral na terra, né? E vamos falar sobre novos céus e nova terra. E vamos também falar sobre